E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Louvado seja Deus. Hoje, dia 26/12, o senhor tocou para contar uma obra. Essa obra é recente, mas tem mais obras acontecendo. Tem 2 obras acontecendo e tem outras obras que Deus fez. Mas como eu digo e disse, na verdade, outrora, eu só conto obra quando o senhor manda contar. Pois a obra é do Senhor, é o Senhor que faz milagres, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Glória a Jesus, glória Salabassuri Abalaias, Santo Deus. E hoje a voz pro glória, Santo, 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 Santo é o Senhor. Provavelmente pode ser que o áudio esteja diferente. Hoje eu estou fazendo um teste aqui sobre o áudio, mas sem mais delongas, meus irmãos. Aconteceu esses tempos atrás. A diferença, irmão, que o senhor coloca para contar essa obra, a diferença quando você está em comunhão com Deus, servindo ao Senhor, fazendo a vontade dele, né? E em comunhão com Deus, orando em todo o tempo, andando em oração, evitando de ficar falando muitas das vezes coisas que não deveriam ser ditas, né? Não deveriam ser ditas. E você se consagra a Deus, se santifica ao Senhor. Hoje a linhagem dessa obra que eu vou contar é nesse sentido. Irmãos, e louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que a luz ela incomoda as trevas. E a luz, e se a luz que há em ti é a luz de Deus, meu irmão, vai incomodar as trevas. Ande na oração. Triplique a oração, ore a Deus. Não ore somente na hora de dormir, na hora de acordar. Ore na hora de acordar. Fique em comunhão durante o dia, se consagre, busque o Senhor. E lembre-se também, se o Senhor tocar no seu coração, porque o próprio Senhor diz que haverão castas de demônios que sairão através de jejum e oração. Então, meus queridos, vamos interceder por nossa parentela, por nossa família. Vamos interceder pela irmandade, vamos interceder pelo ministério. Louvado seja Deus, né? Para que a obra de Deus ela seja limpa, límpida, né? Limpa, clarinha, conforme o Senhor manda, para que Deus direcione os servos de Deus do ministério para que venham escolher segundo o coração de Deus, segundo o que Deus mostrar, não segundo fulano, segundo ciclano. Não estou dizendo que seja, mas não segundo fulano, segundo ciclano, porque muitas das vezes o inimigo ele levanta questões, às vezes entre os irmãos pode acontecer, às vezes alguém que, entre aspas, está sentado numa posição mais superior, vamos assim dizer, por conta talvez de uma desavença, alguma coisa que o inimigo colocou para minar o Senhor, para tentar minar a obra de Deus. Aí aquela pessoa provavelmente não está andando na comunhão, provavelmente os irmãos já entenderam, e de repente quer barrar aquilo que Deus determina, aquilo que Deus manda. Porque tem isso, irmãos. Eu falo com todo respeito, porque certa vez, numas obras atrás, eu perguntei para o Senhor sobre essas coisas. E o Senhor me falou, me deu aquela passagem. O Senhor falou comigo dentro daquela passagem que o povo queria um rei, né? Era o profeta que estava, vamos dizer assim, entre aspas, na direção do povo de Deus. Mas o povo pediu um rei. E aí o Senhor fez um rei. Mas antes disso o profeta disse:
Tá, vocês querem um rei? Ele vai escravizá-los, ele vai fazer isso com as vossas filhas, vai tomar suas filhas, vai ter. Foi falando aquelas questões. Mas você quer um rei? Tá bom, então. Aí mandou o profeta lá a ungir, se eu não me engano, foi o rei Saul, né, meus irmãos? E aí os irmãos sabem tudo que aconteceu. Não foi um homem segundo o coração de Deus, porque, irmãos e irmãs, irmãos, não desprezem uma coisa chamada o dom de Deus. Não despreze o dom de Deus. Não despreze o dom de Deus. Não olhem por conta da amizade, por conta, muitas das vezes, de questões. Porque tem pessoas que às vezes faz até chantagem. Existem vários tipos de chantagem. Tem pessoas que jogam a chantagem em alguém, aquele alguém, para talvez não se sentir culpado porque é uma chantagem, a pessoa talvez não está na comunhão. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, irmãos que dirigem essa obra, fiquem na comunhão com Deus, se consagrem ao Senhor. Louvado seja Deus. Busquem o Senhor de dia, busque o Senhor durante a tarde, busque o Senhor à noite, busque o Senhor em todo o tempo, porque aí o Senhor vos direcionará. Porque muitas das vezes estas chantagens ou estas coisas que não provêm do Senhor, às vezes estão levando escolhas, pode ser que estejam levando escolhas a muitos Saúls por aí, muitos Saúls que não vão ter a direção de Deus. Foi isso que Deus deu naquela palavra de uns dias atrás aí na obra que eu contei, irmãos. Os irmãos perdoam, sabe, nesse assunto, mas o Senhor coloca no coração, não é nem isso, eu só ia contar a obra e terminar. Mas estou, graças a Deus, na comunhão com o Senhor, já consagra, nem ia contar, mas hoje é um dia atípico de consagração, um dia atípico que o Senhor colocou, e o Senhor colocou para contar essa obra que eu vou contar agora. Então, meus irmãos, fiquem, andem na comunhão. Olha, no céu não vai ter rancor, não vai ter inimizade. Primeiro, se não for da vontade de Deus, mas alguém já está com inimizade, a pessoa tem que se consagrar mais, buscar mais o Senhor, né? Porque aonde que está, onde entre o povo de Deus, se te bata numa face, oferece a outra. Ou por acaso nós estamos querendo que as pessoas que não conhecem o Senhor tenham essa atitude? Irmãos, os irmãos perdoa. É um caminho que o Senhor está dando assim, que não estava pensando isso nem aqui, como se diz o ditado, e nem na China. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se consagrem mais, irmãos. Sirvam mais a Deus com o seu coração. Não estou dizendo que não estejam a servir o Senhor com os seus corações. Mas você vai entender que entre o povo de Deus não há rancor. Entre o povo de Deus não há inimizades. Entre o povo de Deus não há dissensões, não há separações. Entre o povo de Deus não há essas coisas. Lá no céu, meus irmãos, lá no céu, a glória de Deus, a presença, a paz, o gozo da parte de Deus. Você vai olhar para o irmão, você vai poder abraçar, você vai poder chegar perto sem nenhum tipo dessas coisas. A glória, a bênção, a paz de Deus é tão grande que nós vamos andar sorrindo o tempo todo com a glória de Deus. Lá não vai ter tempo para tristeza. Então, se está amargurado, chateado com alguém, começa de você, no nome de Jesus. Já perdoa e lembra da glória. Essas coisas de inimizade, de ressentimento e tantas outras coisas de Gálatas 5, frutos da carne e frutos do Espírito, os frutos da carne não vão entrar lá, irmãos. Então, meus irmãos, vou logo para a obra, porque essa parte assim não tava para falar nada, não estou mandando recado, não estou falando nada, irmãos. Os irmãos perdoa, viu? Mas é isso aí que o Senhor deu para contar antes da obra. E a obra foi sobre essa questão, irmãos, da gente andar na comunhão, se consagrando. Não é só orou de manhã, tá tudo certo, ora de manhã, fala com o Senhor à tarde, fala com o Senhor no caminho, né, indo para o serviço. Coloca sua família, seus filhos na oração, coloca seus pais, coloca seu trabalho na oração, coloca glória, xalabá, suriaba, coloca diante de Deus a sua vida, o seu caminho inteiro diante de Deus, aquelas pessoas que vão estar na sua, você provavelmente encontrará, coloca nas orações, irmãos. Abençoa, pede a Deus para proteger,
Você é boca de Deus. Louvado seja Deus. Você é um servo de Deus. A palavra fala que filho, a palavra não, filho de peixe é o quê? Peixinho. Você foi feito o quê? Filho de Deus, por Jesus. Então profetiza. Deus criou os céus, a terra pela palavra. O Senhor disse: haja luz. O Senhor disse isso, o Senhor disse aquilo, o Senhor disse isso. Então profetiza sobre aqueles que talvez lhe perseguem. Até uma outra questão que não vem, eu vou tentar ser mais focado naquilo que o Senhor está dando mais palavras para dizer, irmãos. Mas eu vou tentar focar na obra, mas não tem jeito de focar na obra, eu tenho que falar, irmãos. Olha, hoje, por exemplo, hoje foi um dia atípico, isso não faz parte da obra ainda, mas faz parte, né? Foi um dia atípico. Hoje eu fui visitar irmãos antigos, né, que eu não via há muito tempo. Tudo o Senhor colocou no coração, tudo proveu ou prouve para que acontecesse isso. Igual eu falei, hoje é um dia atípico, é um dia diferenciado, né? É um dia diferenciado e eu percebi que o Senhor queria alguma coisa. E o Senhor, irmãos, como os irmãos já sabem, né? Os irmãos, louvado seja Deus, o Senhor Jesus cuida de nós. Então o Senhor me mandou em certo lugar entre os irmãos para falar com o irmão. Depois que eu estava falando com o irmão, que o Senhor me enchia de muita presença, o Senhor me enchia da virtude de Deus para falar com o irmão sobre. Aí eu percebi que eu tinha que estar ali para aquilo. E eu percebi mais, irmãos. Os irmãos sabem que a palavra fala das 99 ovelhas e aquela ovelha perdida. O Senhor deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que está perdida, aquela que está desgarrada, está andando em lugares errados. E assim, o Senhor te ama. Vamos supor que até às vezes dentro da igreja, vamos dizer assim, eu sei que igreja somos nós e tudo, mas vamos seguir esse raciocínio. Dentro da igreja às vezes tem joios, porque existe, irmãos. Ou joio, existe, irmãos. Eu já conversei com o senhor sobre alguma situação e foi até isso que eu disse para o irmão. O senhor trouxe para dizer para o irmão: irmão, o que acontece? Sobre determinada situação, eu fiquei pensando por que determinado irmão tomou essa atitude, não é uma coisa de Deus. E eu fui buscar o Senhor, agora estou falando para vocês particularmente. Fui buscar o Senhor e falando com o Senhor me respondeu. Aí o Senhor me disse sobre o joio, falou: olha, o joio cresce no meio do trigo. Não se pode arrancar o joio, porque arrancando o joio também virá o trigo. E nisso o Senhor me lembrou: mas vai ter o dia que o Senhor virá e o Senhor separará o joio do trigo e lançará o joio no fogo e o queimará. Então, irmão, se tem para arrancar o joio do meio do trigo, não arranque. Porque pode ser que vai arrancar esse joio, mas esse joio talvez é um pai de família, uma mãe de família. Vai vir as crianças, virão as crianças junto, virão o pai, o esposo, a esposa, virá a mãe, a avó, no caso, né? As mães, o pai, a avó e o avô, os netos virão junto. Então deixe, ora, ame o joio, mas ame numa forma de orar, de colocar nas suas orações: Senhor, que X, vou falar X, né, para não falar joio, que o joio, Senhor, dá um bom dia, esclarece, leva-te a conhecer mais, para largar certo tipo de práticas, porque a palavra do Senhor fala que se um pecador, todos somos pecadores, mas se um pecador se converter do seu mau caminho, irmão, é festa no céu. Então, irmão, vamos assim como o Senhor Jesus fez. Ele não veio para o são, mas ele veio para aqueles que estão doentes. Então, os que estão doentes, vamos dizer que existem os doentes em nosso meio. O Senhor Jesus, ele estando na terra, entre os discípulos, escolheu os discípulos, ele viu que um deles, Satanás entrou neles. E um deles, na verdade, Satanás entrou nele, está escrito na Bíblia. O que aconteceu com isso? Aí a própria palavra fala que o Senhor Jesus disse: um de vós é o diabo. Não sei se você já teve a comunhão com Deus ao ponto do Senhor falar. O Senhor já me falou que uma pessoa era o diabo, né? Já comentei numa obra aí para trás. Aí o que eu vou fazer? Eu vou brigar com o irmão? Eu vou fazer? Não vou, irmão. Eu vou orar, né? Eu vou orar.
Vou orar. E se aconteceu isso com o Senhor Jesus, que é o meu Senhor, vou falar de mim, o meu Senhor, o meu Salvador, eu não sou maior do que Jesus, não sou melhor do que Jesus, entendeu? Se aconteceu com o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Salvador Jesus Cristo, irmão, eu não sou melhor do que o Jesus, não. Posso orar. Jesus orou. Então, meus irmãos, vamos orar. E se você talvez viu alguma coisa, um joio, para você mesmo essa palavra, o joio que apareceu na sua frente, pode ser ele numa posição melhor, numa posição mais elevada, vamos dizer assim, qualificada ou não qualificada, mas foi posto uma posição mais elevada, mas você está vendo o joio, ora, intercede, clama a Deus, ore por você, peça a paz de Deus na sua vida. E ore também pelo joio, né? Porque pode ser que seja um Saul, né? Que às vezes não foi escolhido por Deus, mas talvez por uma amizade, um pedido, alguma coisa assim. E louvado seja Deus por tudo. Então não saia da retidão dos caminhos do Senhor. Porque se você sair, pode ser que aconteça com você o que aconteceu com Pedro. Pedro viu o Senhor vindo, andando sobre as águas e disse: Ah, se é tu mesmo, Jesus, que eu tenho aí contigo. E Jesus disse: Venha, Pedro. E Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Isso é muito grande. Ele andava sobre o mar, seus pés não afundavam. E glória a Jesus, e ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele olhou para a situação, nossa, o que eu estou fazendo? Não é possível. Porque está ventando, eu estou andando no mar e começou a afundar. Então pode ser que esses vendavais, esses não é possível, sejam os joios. Ou os joios, né? Acho que são joios. Então, irmão, vamos para a obra, fique na comunhão. E aconteceu certa vez agora, da seguinte forma: eu estava na comunhão, me consagrando, me santificando a Deus, pedindo a Deus para me santificar, louvado seja Deus, andando na comunhão com Deus e andando entre os irmãos, né, fazendo bastante visita, louvado seja Deus, para enfermos, junto com os irmãos. E o que acontece? Eu vou resumir um pouquinho, já estendi bastante. E no meio disso, o Senhor me deu bastante assim, oração para orar, né? O Senhor me dava oração, o Senhor me mostrou, tem etc e tal. E nisso, irmãos, o inimigo ele não está satisfeito com os vasos que o Senhor usa. Então o inimigo muitas das vezes quer armar cilada, quer armar isso, quer armar aquilo. Então nós temos que andar em constante oração. Contra o Senhor não faz nada, né? Então o que aconteceu? E eu vinha exercendo, fazendo 3 visitas por semana, graças a Deus, louvado seja Deus, e clamando, e buscando, e etc e tal, louvado seja Deus. Mas certa vez eu fui sair de casa, eu senti assim no mundo espiritual como que alguma coisa ruim fosse me acontecer. E eu continuei orando, já estava na comunhão, aí eu dobrei a oração, né? Falando com o Senhor, intercedendo por mim, por minha casa, por minha família, serviço, tal, e fui intercedendo e clamando, saía de manhã, durante a tarde também, às vezes no meio do serviço, trabalhando, estava eu e Deus ali, colocava um hino ali e clamava a Deus, e aquela sensação de vez em quando voltava, e eu orava, clamava e buscava o Senhor, e orava e clamava e tal. Primeiro dia, cheguei em casa, dei graças a Deus. Segundo dia, também. Veio aquela sensação de novo, aquela coisa do mundo espiritual que o inimigo tava parecendo que tava armando uma arapuca para pegar, sabe? Armando uma cilada. E eu orando e clamando e na comunhão com Deus e repreendendo aquela arapuca, aquela cilada, armada contra mim, ou contra a minha casa, ou contra a minha família, orando, clamando, intercedendo, decretando paz, felicidade, alegria sobre a minha família, e fui clamando a Deus e na comunhão com Deus e trabalhando, de repente começava a orar de novo, tal. Como eu falei, dá pra gente ficar praticamente 100% na comunhão. Só não fala abobrinha. Faz seu serviço lá na comunhão, fala menos abobrinha, como se diz o outro, né? Cuida mais da sua vida, cuida mais do que é seu. Irmão, perdoa, eu não vou cortar isso não, essa barulheira. E aí, findou o segundo dia. Terceiro dia também, na tarde, na parte da tarde. E de novo eu clamando a Deus e tal.
E eu percebendo que parece que uma arapuca estava sendo armada, uma cilada, e eu clamando e buscando o céu, buscando o Senhor. Louvado seja eu, descansando a Deus, cheguei em casa no terceiro dia. No quarto dia, a hora que eu vou chegando em casa já do serviço, me veio a mesma coisa. E eu continuei clamando, comecei a buscar o Senhor, só que eu estava bem cansado, já estava bem à noite. Era num sábado, 8 horas da noite, cansado, chegando em casa e clamando a Deus, né? Aí passei pelo anel viário, orando a Deus, clamando ao Senhor, mas estava bem cansadinho. Aí a hora que eu vi algumas ruas saindo do anel viário aqui próximo de casa, já mais ou menos uns 800 metros para chegar em casa, parei de orar. No que eu parei de orar, só foi parar de orar coisa de segundos depois. Eu estava dirigindo e de repente era uma tipo última rua do bairro. E tinha uma avenida antes da última rua do bairro que também acabava naquela rua. De repente eu vi um rapaz num carro vindo, um senhor, e ele nem olhava para frente, ele olhava para o celular, com a cabisbaixo, cabeça baixa e correndo, avançou o pare, ele avançou o pare, e eu ainda falei, eu não acredito nisso não, ainda gritei assim, não acredito nisso não, fazendo curva sem olhar para frente, atravessou o pare, ia pegar de cheio onde que eu estava. Mas graças a Deus, como o Senhor me deu de ver ele antes, deu para me tirar a frente de onde que ele ia me pegar, do lado do motorista. E ele bateu com tudo na porta de trás. E aí eu parei, né? Mas Deus é tão bom que na hora que aconteceu isso, vinha um amigo atrás, lá atrás, eu nem sabia que ele estava vindo, viu que tinha parado, eu já desci, depois eu vou falar essa parte, que a gente tem, o que eu te aconselho a fazer num acidente. Aí a hora que eu desci, viu que era eu, já parou também. O rapaz, o senhor fez que ia se evadir, fez que ia sair, embora, né? E ele, não, não. E eu falei, não, onde o senhor pensa que o senhor vai? Para aí, né? E aí ele falou, não, eu vou só encostar aqui para tirar da rua, né? Mas na verdade não foi isso que apareceu que ele ia fazer, não. Não pareceu que ele tinha feito isso, não. E aí, meus irmãos, e esse rapaz ficou lá, tava com a família dele, né? Esse amigo meu lá que mora na mesma rua da minha lá, um pouco mais para frente. E aí, o que você precisa? Eu falei, não, aqui tá tudo certo, muito obrigado, viu? E aí já apareceu mais um casal, mais um carro com outros irmãos nossos. E aí, meu irmão Rafael, como é que tá? Como é que você tá? Você precisa de ajuda? E já foi que ele desceu. Eu falei, não, irmão, você tá indo pra igreja, né? Então faz assim, pode ir, irmão. Eu não lembro se estava vindo pra igreja, se estava vindo de algum lugar, mas eles estavam vestidos como se estivesse vindo da igreja ou indo para a igreja, eu não sei. E aí eu falei, não, tá tudo certo, tudo bem. E pareceu mais gente, então ele ficou me olhando. Esse senhor ficou me olhando, já certo pensou, né? Tudo assim, caminho de Deus. Aí pronto, aí o que, que eu fiz? A primeira coisa no acidente que eu falo para você fazer é o seguinte: você pega o seu celular e grava tudo. Grava onde está o carro, as placas, lá se tiver placa tal, grava a pessoa, grava o carro dele, o que, que aconteceu, pega um zoom de longe e tal, faz todo esse aparato aí e põe seu celular para gravar também, entendeu? Mesmo na hora da conversa, porque depois que fizer tudo isso, aí você vai conversar com a pessoa, mas você tem que se guardar, né? Tem que ter prova se precisar para te ajudar. Eu dei pausa aqui, tá uma barulheira. E aí, meus irmãos, fiz tudo isso. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é chamar a polícia, né? Chame a polícia. E aí, eu conversando com ele, falei, e aí, como é que nós vamos fazer? O senhor tem seguro? Ele falou, não. Eu falei, e aí, como é que a gente faz? Ele, não, não precisa desse trem de seguro, não. Eu falei, aí eu pensei, agora é só na polícia, porque tem que ter um boletim de ocorrência mostrando lá para te guardar, né? A obra foi desse jeito, irmãos. Aí tem que ter um boletim para se guardar e tal. E eu já estava falando com o policial. E aí eu encostei perto dele lá onde que ele estava sentado, mas antes eu pedi para ele, falei assim, me dá um documento do senhor aí, eu preciso tirar uma foto do seu documento. Aí ele não quis, não, mas não tá aqui. Eu falei, eu preciso, então pede alguém para trazer. Eu preciso tirar uma foto do seu documento. E eu vou deixar o senhor tirar uma foto do meu documento também. Aí ligou para alguém lá, falou que tinha batido, mas estava resolvendo, estava tudo bem. E aí me entregou com muito custo o documento. Eu bati uma foto, entreguei para ele de volta. E tô falando com ele, olha, aconteceu um acidente aqui assim, eu preciso que manda uma viatura aqui, para vocês fazerem um boletim aqui, com tudo que aconteceu, do jeito que tá. Aí ele falou para mim assim, chama a polícia não, moço. Eu tomei umas.
eu tava bebendo. Aí eu pensei, falei, não, ele tava bebendo, e agora? Jesus amado. E falando com o policial. Mas aí o senhor me lembrou quantas vezes eu pedi misericórdia para Deus. Senhor, tem de misericórdia, me ajuda. E eu notei que como que se o senhor me falasse, o senhor me mostrasse todas as vezes que eu pedi misericórdia a Deus. Aí eu pensei e falei assim, agora está na minha hora, com o policial no telefone no ouvido, está na minha hora de eu exercer misericórdia também, como servo de Deus. E aí eu falei, seu policial, depois eu ligo pro senhor, eu vou ver o que eu consigo aqui antes. Desliguei o telefone e, no meu entender, para servir a Deus, eu exerci misericórdia sobre a vida dele. E eu falei, e aí, como é que nós vamos resolver? Aí expliquei para ele, olha, o senhor tirou, como se diz, o meu chão, né? Como se diz o outro. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso do carro. E como que a gente pode resolver isso? Aí ele disse para mim que tinha oficina, né? Ah, eu tenho oficina, leva na minha oficina segunda. Mas eu pensei, mas não tem nada a ver com oficina, né? Não tem nada a ver. Amassou a porta, amassou. Nossa. E aí eu falei, mas e aí, como assim? Que dia que o senhor vai me entregar o carro? Que dia que vai acontecer? Ele falou, não, isso era sábado. Ele falou, na quinta-feira eu te entrego o carro, já pronto. Aí eu peguei e falei, rapaz, mas eu não posso parar de trabalhar. O senhor não está entendendo, né? Eu não posso, eu trabalho todos os dias. Olha só, sábado aqui, às 8 horas da noite, eu estou trabalhando, estou voltando para casa cansado e trabalhando. Aí ele até falou para mim, não, eu vou te emprestar minha Amarok. Aí se o senhor escutar essa mensagem, essa obra, fique em paz que eu não costumo dizer quem é não, tá bom, meu irmão? Se caso você ouvir essa obra aí. E aí, meus irmãos, eu na hora nem lembrei que era Amarok, eu pensei que era um Renegade. Eu falei, um Renegade dá, porque dá pelo menos para atender parte, né, do meu serviço. Mas aí fiquei naquela, falei, mas como é que vai? Eu preciso que o senhor pelo menos então aluga para mim. O senhor vai me ajudar enquanto o carro não fica pronto. O senhor vai alugar por gentileza para mim? Eu preciso de um carro sedã com ar-condicionado, né? Pode ser qualquer um, sendo no mínimo de 5 anos, ou do ano, ou 2 anos de uso, né? Eu preciso desse carro. E aí ele falou, não, nós vamos dar um jeito. Aí ficou naquela conversa que eu vou poupar os irmãos, né? Mas ele se pôs pronto naquele momento. E eu falei, então tá. Aí eu peguei o cartão dele para ver, e ele era um dono de retífica. Um dono de funilaria, desculpa, não sei se é o mesmo nome. Funilaria e pintura automotiva. E eu vou dizer para os irmãos, pelo pouco que eu já conheci, se não for a melhor funilaria e pintura da cidade aqui de Uberlândia, é a segunda melhor. Se não for a melhor, meus irmãos. E tem mais outra questão que lá na frente eu fiquei sabendo. Ele é um irmão nosso parado, né? Parado. E muito parado. Infelizmente. Estava, né? Vamos dizer assim. E aí, irmãos, eu sei porque no outro dia eu fui lá, né? E aí o que aconteceu? Peguei o cartão com ele e falei, mas o senhor tem uma funilaria e pintura? Ele falou, por que o senhor não disse antes? Ah, te falei que era oficina. Eu falei, não, se o senhor tivesse falado lataria e pintura, eu já tinha me poupado muita coisa, a gente já tinha resolvido alguma coisinha, eu já estava até em casa. E o senhor também, mas tá tudo certo. Então é assim, aí eu liguei no telefone dele, anota meu número aí, eu já anotei o seu aqui. Ele não fala pelo WhatsApp, né? E assim foi, meus irmãos. No outro dia, na segunda-feira, eu levei o carro lá, atendeu e já estava muito estressado, né? Porque, graças a Deus, lá a oficina é bastante movimentada e o carro dele lá já estava amassado, quebrou a frente e tal, uma parte lá. E ele atendeu bem, mesmo no meio de toda aquela raiva que eu vi que ele estava passando. Não foi sem educação, não foi nada. E assim, resumindo toda a história, irmão, para não ficar grande, tudo acontecimento, resumindo tudo, ele pagou para mim 3 diárias, né, porque ele não conseguiu alugar, porque muitas das vezes as pessoas não estão acostumadas a fazer compras com cartão, nem com nada, e aí não tem nome por conta disso, né? Não é nem porque não tem dinheiro, porque não tem isso, né? E a hora que eu vi que é a Amarok lá, eu falei, não, irmão, é Amarok, eu não ando não, caminhonete não, até porque, eu falo até pros irmãos com todo respeito, irmãos, com todo respeito, dependendo do ano que você pega, ela vem com um defeito crônico. E não vou entrar nessa parte, que eu já tô até falando o nome de um carro aqui. Dependendo do ano, irmão, é defeito crônico. E conheço pessoas. Tá.
eu não estou querendo entrar em outro problema, como diz o outro. Aí eu não quis pegar também nem para fazer o que eu precisava, que dava, mas eu não quis mexer com isso. Então foi assim, meus irmãos, que aconteceu. E no final das contas, o que aconteceu? Várias pessoas na rua esbarravam atrás do meu carro. Né? Olha só, o que é a misericórdia de Deus? A gente exercer misericórdia porque Deus manda que seja assim. Olha que interessante. Então, o meu para-choque traseiro estava com vários riscos, arranhões, até faltando assim uns pedacinhos de tinta, devido a tanta gente distraída, que eu vou chutar por alto, irmãos, mais ou menos umas 10 pessoas esbarraram no meu para-choque traseiro. Estou jogando nem tão por alto, se for por alto assim, umas 12 pessoas. Às vezes no celular, não tá olhando para frente, não presta atenção, vai entrar no ABR, não olha que tem gente na frente, bate. E eu fui deixando tudo para lá, tudo na misericórdia, irmão. Eu olhava lá, não tinha estragado, só reto. Não, vai com Deus, Deus abençoe, presta atenção na próxima, não fica distraído no trânsito, não. E assim foi. E no dia que eu fui lá, irmãos, que eu sou o que sou, onde que eu tiver um servo de Deus. Pode estar conversando com qualquer pessoa, eu sou um servo de Deus. Não me considero melhor do que ninguém, mas sou um servo de Deus. Assim que tem que ser, a gente tem que ser o que a gente é onde a gente estiver, irmão. E aí, na oficina dele, encontrei dois irmãos, inclusive um dos irmãos foi ele que levou para congregar e o senhor já chamou ele na água do batismo. Esse irmão que bateu, esse senhor já tinha acabado de bater uns dias anteriores em outro carro, né? Esse irmão nosso que está parado, dono da oficina. E o meu caso já foi outro que já bateu. E quando eu fui pela última vez lá buscar, que colocou as faixinhas no carro, ele já tinha batido de novo, infelizmente. Então, meus irmãos, aí no meio disso tudo, eu fui fazer um orçamento, falei, olha, isso aqui não tá na batida. Faz um orçamento para mim daquele para-choque lá, meu irmão, para ver quanto que fica pro irmão deixar ele pintadinho, arrumadinho para mim, branquinho de novo. Aí ele olhou e falou, pera aí, só um pouquinho. Aí o irmão nosso, né, foi lá dentro, buscou uns materiais, buscou umas máquinas lá e mexe daqui, ficou uns 30 minutos ou 40 minutos mexendo. Restaurou novamente o meu para-choque, ficou zeradinho, zerinho de novo. Se brincar até melhor do que estava antes, ficou, apesar que não tinha risco também nenhum, era um novo, né? E não me cobrou R$ 1. Eu falei, não, irmão, quanto que vai ficar aí? Não, 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 não vou te cobrar nada. Não, irmão, vai em paz, Deus abençoe. Ou seja, se nós exercermos a misericórdia que a gente pede para Deus, irmãos, o Senhor vai nos abençoar. Não estou dizendo, igual o Senhor deu em umas obras anteriores, que a gente não tenha que fazer guerra para ter paz. É uma diferença, irmão. Igual tem umas obras atrás que o Senhor me deu, não sei quantas obras mais, que o Senhor me dê essa direção. Porque com pessoa é, é, de ruim coração, coração ruim, que fazem estelionatários, essas coisas todas, essas coisas por aí, irmão, a gente tem que fazer guerra para ter paz. Porque vai continuar agindo da mesma forma, mas com pessoas servas de Deus, que o Senhor põe no coração para a gente ter misericórdia, nós temos que ter misericórdia. Com a ajuda de Deus, é claro, e o Senhor nos recompensa, irmão. Então a diferença de a gente estar na comunhão com Deus nessa obra, de nós não estarmos na comunhão com Deus é essa. Aconteceu, aconteceu, mas o Senhor apareceu na obra o tempo todo, glória a Deus, o tempo todo. Mesmo os momentos que eu não trabalhei, eu fui remunerado por aquele não trabalho. Acabei sendo remunerado, o carro está, graças a Deus, perfeito. Louvado, você colocou coisas originais, porta original, eu vi lá. Louvado seja Deus. Foi visto, ele viu que é um servo de Deus, que provavelmente, pelo pouquinho que eu conversei com ele, talvez ele topou com alguns joios, ou algum joio, ou alguns joios, né? Que fez provavelmente ele parar. Então, meus queridos, o que acontece? Pelo pouquinho que nós conversamos, irmãos, ele não tinha paciência para falar com ninguém, mas comigo ele parava, ouvia, conversava, e com as outras pessoas era tão afoito, tão assim, sem paciência de tudo, que ele fumava um cigarro atrás do outro, literalmente. Fumava um cigarro, acabava, jogava fora, catava o negócio de aqueles trem de cigarro, é maço de cigarro que fala, né? Catava um maço de cigarro, acendia outro, falava, gente, e fazia um bitucão grande, vermelho de gente que acha que sopra ou chupa um cigarro lá.
e continuavam atrás do, mas comigo não. Ele parava, conversava, sabe? Então, assim, nós temos que andar na comunhão com Deus, nós temos que orar, clamar, pedir a Deus misericórdia, e quando o Senhor tocar, exercer misericórdia também sobre a vida dos irmãos, das pessoas, irmãos. E lembrar de orar pelo joio, porque muitas das vezes a palavra de Deus fala que vai ter uns que não vai entrar, vai ficar na porta e vai atrapalhar quem quer entrar. Então vamos orar, vamos apresentar esses joios na presença de Deus para que o Senhor possa visitá-lo de uma forma ou visitá-la de uma forma que a pessoa se converta e a pessoa larga de ser joio e venha ser um trigo de ouro na presença de Deus. Um trigo de ouro que só o Senhor sabe que é trigo de ouro. Porque existe, irmãos, ao meu ver, trigos de ouro que só o Senhor sabe quem são. E muitas das vezes uma contenda, muitas das vezes uma coisa que o inimigo levanta, uma desavença, às vezes da cabeça da pessoa, para tentar é, 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 colocar, não saber que é um joio de ouro que está ali, né? Alguém que de repente o Senhor quer levantar, mas quer ofuscar a luz de Deus na pessoa. A luz de Deus não ofusca, não, né? Mas traz dificuldade muitas das vezes os joios. Porque muitas das vezes os joios já não tem o coração segundo de Deus, então às vezes mente, faz coisas que não deveria, e mente, fala que foi fulano, ciclano. Então assim, mas vamos orar por esses joios, porque o Senhor Jesus também veio por eles. E eles estão no caminho certo, só precisa da gente chegar uma brasa perto, né? Não é aquela brasa do lago de fogo, não, mas uma brasa. Talvez não estão nem frio, nem morno, nem tá gelado. Tá precisando da gente dar uma aquecidinha. Então essa é a obra que Deus deu de contar. Anda na comunhão com o Senhor. Se você está sentindo alguma coisa que vai, provavelmente, você acha que vai acontecer, não é que vá acontecer. Mas ora, dobra a oração, clama a Deus, se consagra ao Senhor. Intercede, interceda por sua casa, sua família, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seus tios. Interceda pela irmandade. Interceda por aqueles irmãos que às vezes conta a obra lá, que está precisando de recurso, irmão. E se o Senhor te tocar, leva recurso, né? Leva recurso. Ah, mas eu sou bom demais. E se der recurso. Não, irmão. Se Deus está te tocando, está te mostrando, vai lá. Abençoa, né? Abençoa, faz o que Deus está te pedindo e deixa que a obra é dele, sem pedir nada em troca. Eu costumo dizer, irmãos, o seguinte: eu não aceito nada de graça das pessoas. Não aceito. Eu só aceito do meu pai, da minha mãe, materna e paterna, ou que o Senhor tenha mostrado para alguém, falou, ó, Deus mandou te dar, o Senhor me mostrou, é da parte de Deus, aí eu aceito. Fora isso eu não aceito, irmão, porque tudo tem segundas intenções. Nessa vida nada é de graça. Se não vier por Deus, se não vier pelo seu pai, por sua mãe, muitas das vezes pode ter pais e mães aí que ajudam com outras intenções também, né? Mas louvado seja Deus, vamos orar por todos. Ore por todos, porque lá na glória, irmão, não vai ter desavença, irmão. Não vai ter briga, não vai ter ressentimento, não vai ter gente amargurada, bicuda no sentido assim de, ai, eu não dou certo com o irmão, tô chateado. Bicudo na forma de chatear, né? Chatear-se, né? Então, irmãos, os irmãos perdoam 40 minutos praticamente aqui de obra, mas é o que o senhor colocou, nem desses 40 era no máximo 15 minutos, só para contar a obra. Mas o Senhor deu direção, irmãos. Os irmãos perdoam no nome de Jesus. Mas vocês, irmãos, que sabem que são os irmãos, olhem para quem tem, e o Senhor mostra que tem dom. Louvado seja Deus. Quem é escolhido pelo Senhor não vão por pedidos, por amizades, por parentescos apenas, porque muitas das vezes o Senhor mostra parentesco também, mas o Senhor escolhe para que não sejam joios, porque joios em lugar de destaque, irmãos, o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada. E quando a palavra de Deus fala que tem uma hora que o Senhor cansa, irmãos. Tem uma hora que o Senhor cansa. Eu não me recordo bem, mas eu sei que tem uma hora na palavra que fala, né? Então, para não chegar essa hora aí, louvado seja Deus por tudo. Então, irmãos, Deus abençoe a todos. A paz de Deus com toda a querida irmandade, com as visitas do canais. Não deixem de se consagrar, não deixem de buscar o céu, de buscar o Senhor. Vão congregar, congreguem, sirvam a Deus naquilo que Deus manda. Louvado seja Deus. Façam a vontade de Deus.
independente com os joios que apareçam, né? Independente. Ora para que Deus também afaste esse joio de você. Né? Ora, fala com Deus. O princípio de tudo, irmãos, começou na oração, começou na palavra, na verdade, né? O princípio de tudo começou na palavra. O Senhor criou os céus e a terra através do quê? Da sua palavra. Então, profetiza, fale, clame a Deus, interceda por sua casa, sua família, seus negócios, o patrão, interceda pela empresa, irmãos, né? Louvado seja Deus. Irmãos, desculpa, já está quase 40 minutos. Esta é a obra, meus irmãos. Que Deus seja hoje e sempre louvado. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Jesus. Santo Deus.